Fala, fiel, vitória importante do nosso Coringão, vamos pra cima. Coringão ali poderia ter atropelado só no comecinho da partida, era pra ter metido uns 3-0. Memphis Depay deu aula de futebol hoje, pegou nas costas, levou o time e falou: pode deixar que eu assumo a responsabilidade. Jogou demais, realmente, mas a gente viu a fraqueza da nossa defesa. Precisa contratar urgente na metade do ano e a esperança é que chegue um técnico que dê solução para esse sistema defensivo, porque o Ramon Dias não conseguiu. Vamos ver aí toda a análise do pessoal da ESPN. Zé Elias deu uma aula de análise da partida e da situação do Coringão e também falaram de Dorival Júnior. Então se inscreva aí no canal, fortalece com seu like e vamos pro vídeo. Errando demais na saída de bola. O Corinthians pressionando um pouquinho, eles não conseguiam sair jogando e entregavam a bola para o Corinthians. Aí depois que eles se acertaram, depois uns 25 minutos mais ou menos, acertaram, começaram a sair, começaram a encontrar os espaços para chegar ao ataque. O Barleta acertando uma bola na trave, aí o Corinthians recua um pouco mais, até porque é impossível, né, você jogar o tempo todo em cima do teu adversário. E aí o Corinthians toma o gol, no segundo tempo volta, consegue o gol rapidamente, aí a torcida joga junto, o Corinthians começa a pressionar, consegue o segundo gol. E acho que o Corinthians tem um vício que vem desde a época lá do Tite, do Mano Menezes, do Carille. Faz o gol, consegue o resultado, volta, recua para esperar. Não consegue jogar em cima do time adversário para fazer o terceiro, para fazer o quarto, para matar o jogo. Não, recuou. Uma coisa interessante que eu vi, uma mudança de posicionamento tático, né? O Corinthians normalmente joga num 4-3-1-2, hoje com a ausência do Garro, com a ausência do Coronado, colocou um 4-4-2 muitas vezes, o Bidon aberto pela esquerda, o Romero aberto pela direita, o Carrillo e o Ranieri centralizados, mais o Carrillo e o Bidon com a bola nos pés, com liberdade para poder entrar por dentro e jogar, fazer essa bola chegar no Memphis. Mas no segundo tempo aí ele muda, aí ele volta no 4-3-3, né, porque ele coloca o Alex Santana, o Maicon, aí deixa três jogadores no meio campo, três atacantes, o Sport mexe, o Pepa mexe praticamente com todo o sistema tático, o Corinthians vai lá para trás, o time do Sport pressiona até o final, mas foi o que o Memphis falou, né, no final do jogo, né? Importante eram os 3 pontos, ganhar era importante, depois vai acalmando, vai se ajeitando, não sabe quem vai ser o treinador, né? Quanto tempo o novo treinador deve chegar, quem será, como será o dia a dia, qual o posicionamento, qual é o que pensa esse novo treinador para as características do time do Corinthians. Aí, então chega com mais tranquilidade, com uma vitória. E aí, Silas, tudo bem? Tudo bem, Felipe, Jean, Zé, um abraço, bom feriado de Páscoa para todo mundo aí, a gente aqui, né, no Batente, trabalhando. Claro. E eu vejo assim, na própria entrevista do Memphis ali, ele falando, estava orgulhoso do time, e ele hoje estava um chuta-chuta da estrela, hein? Porque chutou de direita, chutou de esquerda, o Yuri também, no primeiro momento, muitos chutes que nem foram até na meta, mas quando foi, o Kaique estava ali, conseguiu defender boas, né? Fez boas defesas também, mas ali 2 times, né, com a saída do seu treinador, o Corinthians, mas o Corinthians acostumado com pressão. O Corinthians o tempo todo é pressão, está acostumado com isso. E por outro lado o Sport, que a gente tem escutado e falado aqui, tem jogado bem, mas o resultado não entra. Hoje não jogou tão bem e o resultado não entrou novamente. Então, a gente viu na própria entrevista do Duqueiroz ali, já começa a preocupação de, cara, não adianta só jogar bem, tem momento que tem que ganhar. E foi o que o Corinthians fez. Depois de maus resultados, uma vitória agora, dá um pouco mais de tranquilidade. O Orlando aí, como interino, é um cara que conhece a casa, já está há bastante tempo, já tinha feito isso no São Paulo também outras vezes, categorias de base. E eu acho que mais importante até do que hoje, né, para o Corinthians jogar bem, era conseguir esses 3 pontos. Turma, vamos lá. O Sport vem com dificuldade, né? O Sport tem 1 ponto no Brasileiro, que foi obtido fora de casa contra o São Paulo na rodada 1. Mas é inevitável, agora há pouco tinha uma tarja falando, o Corinthians foi diferente. Óbvio que a discussão não é para falar no sentido de mudança no comando, olha, um novo sistema, uma revolução, mas houve algo de diferente?
ou não. É simplesmente o fato do Corinthians ter recebido um dos times que começou pior esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Zé falou mais ou menos disso quando ele fala das duas linhas de 4, né? Que é algo que a gente já viu com o Ramon Dias, quando o Corinthians não tinha posse de bola, muitas vezes ele se fechava ali, no momento de marcava com duas linhas de 4, mas também, assim, não dá pra gente dizer que isso é uma revolução, e não dá nem pra querer uma revolução nesse momento, né, no primeiro jogo. Às vezes a gente sabe, né, que tem técnico, sobretudo o técnico interino, que, cara, o cara tem uma oportunidade, às vezes ele vai querer fazer uma coisa bem autoral e mudar tudo e fazer uma revolução para, de repente, pleitear a permanência, né? Porque se o técnico muda tudo em relação ao que o anterior estava fazendo... E dá certo. Mete 3, 4 gols, vão falar, opa, será que precisa mesmo de técnico? Aliás, eu queria até usar isso para um gancho que eu acho que é algo que a gente deveria discutir. Porque eu acho que você pode ser a favor, poderia ser a favor da demissão do Ramon Dias. Por acreditar que a coisa não ia evoluir, como o próprio Memphis me parece que acreditava na entrevista que ele deu, que gerou tanta polêmica, parênteses, aliás, importante, né, para o Memphis, depois que o nome e a entrevista dele geram tanta repercussão. Ele estava com alguma coisa no pescoço, ou faz, ou joga. Exatamente. Você viu que ele estava correndo pro lado direito, chutando. Exato. Né? É isso. Então, mas eu acho que, né, de repente, até ajudou essa reação que houve ali, essas discussões a respeito da postura dele. Mas, fechando parênteses, a única coisa que eu discuto é, você podia até ser a favor da demissão do Ramon Dias, entender que o Ramon Dias não tinha que continuar porque não vislumbrava uma evolução. E talvez eu mesmo não vislumbrasse. O que eu discuto muito, estando o Ramon Dias na condição que estava, é você fazer isso aparentemente sem ter nada engatilhado. Porque é a impressão que está me dando. A gente está falando muito do Dorival, mas ficou 1, 2, 3 dias ali... que demorou a pintar o nome do Dorival. O Dorival ainda não está certo, embora muita gente fale que vai acertar e em breve a gente deve ter esse anúncio. Mas a questão a gente já viu e tem visto cada vez mais recentemente muitos clubes demitirem um treinador e terem muita dificuldade para contratar um outro treinador. Não porque não tenha técnico no mercado, acho que existem técnicos importantes no mercado, mas que por um motivo ou outro têm dito não, né? Então a gente pega o Botafogo, campeão brasileiro, campeão sul-americano, esse time ficou sem treinador, contra a sua vontade, evidentemente, e o campeão brasileiro e sul-americano teve muita dificuldade para conseguir um outro técnico. Então, o Corinthians, que não vive um momento tão positivo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista do que pode oferecer para o técnico, poderia ter essa dificuldade também. Então, eu só discuto um pouco isso, assim, fazer esse movimento sem ter o técnico já engatilhado, foi um movimento arriscado, tudo bem, pode dar tudo certo agora, se o Dorival de fato fechar, se as coisas forem bem com o Dorival, e não dá para ficar levando em consideração também hashtag de Twitter para decidir se você vai ou não contratar o técnico, porque, gente, né, a repercussão negativa. A favor ou contra? Isso, contra. Negativa, porque muito torcedor do Corinthians não quer o Dorival. Eu acho que a gente pode discutir o Dorival, se é bom ou se não é bom, mas assim, o que não dá é para você ter uma ideia de contratar um técnico e desistir desse técnico, ainda mais em se tratando de um nome desse patamar, desistir por causa da hashtag, né? É que o futebol brasileiro nos últimos anos tem se especializado nisso, né? Joga um nome, vê como que é como vai ser a reação aceitação ou não, aceitação, né? Se é bom, se não é bom. Não foi boa, então não vamos contratar. Aí vem com aquela história, não, iremos conversar, vamos fazer uma entrevista, vamos ver o que ele pensa sobre futebol e tal, e aí depois partem para outro nome. Mas aí vale pegar, por exemplo, o caso do Inter, que quando era o Roger Machado especulado, parte da torcida do Inter não queria o Roger pela identificação ao Grêmio e tudo mais. Bancaram e a gente tá vendo que o trabalho é bem feito. Não estou falando que vai ganhar Libertadores, brasileiro e tudo mais, mas é um trabalho bem feito. Talvez, né, Felipe, que possa ter acontecido é o seguinte, procuraram o Dorival antes de demitir o Ramon. O Dorival falou, eu só converso com vocês. Sim. Porque o Dorival tem essa postura, né? Talvez o Dorival não conversa, mas talvez o empresário... Sim. Mas tudo bem, só de falar eu converso com vocês já é alguma coisa. Você já tem, aí os caras tomaram atitude, agora provavelmente estão conversando com o Dorival, talvez para acertar detalhes, porque onde a fumaça, há fogo. Né? E aí vai acertar ou não. Pelo que eu vi, já tem até o salário, já tem uma bufunfa ali bem alta, o salário para ele poder trabalhar no Corinthians, com méritos, porque
conseguiu chegar onde chegou, ganhando título, sendo um treinador importante. Agora, eu acho que o questionamento do Dorival a característica do jogo do Dorival se encaixaria com aquilo que se espera dos jogadores do Corinthians? O Dorival sempre construiu times técnicos, né? Times que jogavam bem. Dúvida dos torcedores que estão fazendo isso. Porque, assim, como pessoa, eu acho que nenhuma torcida tem algo contra o Dorival. Exato. Inclusive, acho que estava no São Paulo, não sei se estava no São Paulo, fez vários elogios à torcida corintiana em relação à importância deles dentro da partida e tal. Então, eu não vejo problemas em relação à pessoa. Mas tem essa questão técnica que talvez os torcedores estão pensando nisso, né? Porque querem talvez uma característica diferente, um time mais brigador, um time mais parecido com o do Tite, ou porque o Tite também está no mercado, então estão fazendo lobby. Mas hoje o Corinthians tem um time técnico, né? É isso que eu ia com falar. jogadores técnicos. Vai passar pelo Memphis, vai passar pelo Carrijo, vai passar pelo Garro, vai passar por esses caras que são os caras. E a briga, ela fica por conta do Martínez, fica por conta do Ranieri, ela fica por conta do... O Alex Santana é um cara também que tecnicamente sabe jogar, né? E agora, o Corinthians não vai perder nunca essa característica de vulcão e de essa pressão o tempo todo e tal. Principalmente quando a coisa tá ruim, parece que eles crescem. Quem achou que na Colômbia ia conseguir um resultado lá? Todo mundo tá achando que ia ser 3, 4, 5-0 pelo que vinha jogando. Foi lá, jogou bem pra caramba. Quer dizer, então, tem para fazer. Agora, quando você olha pro Dorival separado, é um cara que parece que não casa com esse estilo Corinthians de se viver, né? Mas é o que você falou, Zé. O cara que ganhou coisa pra caramba e acho que é um dos primeiros pontos onde o pessoal olha. Agora, torcedor tem que ser torcedor. Deixa quem tem que decidir, seja Corinthians, São Paulo, onde for. O problema é quem decide virar torcedor, né? Isso é o grande problema. O problema é a pressão que eles exercem sobre quem tem a caneta com a tinta, e esse que tem a caneta com a tinta, até onde o cara, vou ceder a chefe de torcida, sei lá o quê. Isso aí pra mim tá completamente errado. E tem uma coisa, Silas, que eu acho que é assim, eu até entendo, porque assim, não é que eu tô dizendo que está certo, por pressão de torcida, eventualmente não são contratados por pressão de torcida. Eu até entendo que, eventualmente, se você tem uma ideia muito mirabolante, uma ideia... O dirigente pede até ajuda pros caras para demitir, né? Então, é verdade. Mandar o cara embora. Até para fazer pressão, a gente já viu casos assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você está tendo uma ideia muito, eu não vou dizer estapafúrdia, mas inovadora, uma coisa que ninguém está imaginando e tal, e você vê que aquilo ali gera uma repercussão absolutamente negativa... Se você considerar que provavelmente depois de 3 derrotas você vai demitir aquele técnico que você está trazendo por conta da repercussão negativa, é melhor não contratar mesmo. Então, leve em conta a hashtag nesse momento. Agora, quando você fala de um técnico que o torcedor pode gostar ou pode não gostar, mas era o técnico da seleção brasileira até agora há pouco. É um técnico que fez 3 ótimos trabalhos nos últimos 3 clubes nos quais trabalhou. Então, esse cara, se você vai contratar... Você não vai ficar ouvindo hashtag para saber se você vai ou não trazer o Dorival Júnior. Cara, é o Dorival Júnior, então assim, é outra história. Até porque o Fabinho Soldado trabalhou com ele no Flamengo. Sim. Sabe como é o dia a dia, sabe como é a pessoa, sabe como é o trabalho. Mas é moda, né? No futebol brasileiro, os dirigentes acabam soltando isso ou vazando até de propósito para ver qual é a repercussão e depois tomarem as decisões. Deixa eu trazer um tema que vocês já passaram, mas que eu acho que é muito importante, que é o Memphis. A atuação no Memphis, os 2 gols, ainda mais correlacionando ao que ele disse, ao que foi trazido de informação pela Aline Nascimento do próprio vestiário, porque eu, quando ouço aquela entrevista, não estou falando que eu acho certo ou errado, mas me pareceu muito ligado há uma questão de comando técnico, mas, e você trouxe ontem aqui no Equipe F, né, Zé, a visão de jogador de uma declaração que, assim, que vestiário não gosta desse tipo de declaração, ou, se é para falar, que seja dentro do vestiário, olhando na cara dos colegas. Quanto essa atuação é importante para virar essa página e ao mesmo tempo, quanto o Ramon Dias assistiu ao jogo hoje e falou... Ele correu mais do que corria comigo. Se movimentou muy bien, né? Como corria? A esquerda, centralizado, assim, Esse Memphis não havia comigo. Armou o partido, ia jogar de 10, 9, 7, 11, 25, 30, jogou em toda a parte. Não, eu acho que era importante ele... porque assim, ele tem consciência de tudo que ele falou.
E ele sabia que para hoje ele teria que correr mais. Né? Para a partida de hoje tem que correr mais, tem que participar mais, tem que assumir esse papel de líder, quando ele dá essa entrevista, né? A liderança, olha, nós não evoluímos, nós fizemos isso. Então você está colocando no peito a medalha de líder. Sou um líder, eu estou falando pelo que eu tô vendo, que eu estou sentindo em campo. Mas só que nós vimos hoje um cara que participa mais do jogo, é um cara que joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito, joga centralizado, ou seja, ele também ajudou a equipe do Corinthians a conseguir a vitória, porque ele sabia já que se ele não jogasse bem, a cobrança ia ser praticamente todo mundo iria, e aí, você falou, e aí não resolve no campo, e aí eu estou falando parte de vestiário. Você reclamou, você falou, mas só que aí no campo, e aí? Agora não, agora ele resolveu. Então o pessoal vai olhar, vai falar, beleza, tal. Eu vi depois muitas pessoas questionando, né, e quando algumas coisas que nós falamos aqui, como funciona, para explicar bem, né, para as pessoas entenderem, como é que funciona um vestiário de futebol. As declarações do que ele fez, ele poderia muito bem, o que acontece normalmente em momentos de crise, momentos de dificuldade, se faz uma reunião entre os jogadores e aí 2 ou 3, os capitães ou o capitão e mais 2 ou 3 falam assim, olha, e alguém tem alguma coisa para falar? E aí ele, olha, o time não segura a bola, eu preciso, na minha opinião, os jogadores mais experientes para segurarem um pouco mais a bola, para controlar mais o jogo, para ajudar. Ele também ia escutar, ele também ia ser cobrado, ele também ia contra-argumentar tudo aquilo que acontece. Isso é como funciona o futebol, vestiário de futebol. Quando você vem a público, e você faz críticas não só ao treinador, que aí é uma coisa pessoal, não gosto do treinador e eu vou atacar o treinador. Aí é uma coisa pessoal. Agora, quando você menciona que precisa contratar jogadores mais experientes para ensinar os mais jovens, quantos anos tem o Carrillo? Quantos anos tem o Martínez? Quantos anos tem o Anrileri? Quantos anos tem o Gustavo? Entendeu? Tem muitos jogadores mais velhos que fazem essa função. Nós não temos equilíbrio, nós não conseguimos ter jogadores para equilibrar o jogo, fazer o tempo passar. Então, automaticamente você está fazendo críticas aos seus companheiros. Então, no vestiário, por isso que a Lili trouxe que no vestiário não caiu bem, porque provavelmente alguém deve ter falado para ele, você está falando, entendeu? Você está nos criticando e tal. Então, automaticamente, hoje vem na cabeça do jogador, olha, falei na quarta-feira e hoje eu tenho que mostrar para dar exemplo do que eu falei. Assim funciona o vestiário do futebol, assim funciona o dia a dia do futebol, porque se ele não fizesse isso, se ele tivesse ficado da forma como ele jogou nos últimos jogos, na Inhaca, que ele ficou lá nos 30 metros, provavelmente ele iria ser cobrado, provavelmente a própria torcida iria pegar no pé dele. Pô, você reclamou, você derrubou o treinador, né, que muitos colocaram esse rótulo nele, né? E você não corre, você não resolve o jogo. Então, hoje, acho que ele deu um exemplo. E aí você tem os outros jogadores que seguem, está correndo, vamos correr também. Mas acho que era natural essa resposta dele, porque provavelmente ele seria cobrado em campo também. O que vocês acharam do jogo dele? E além de dar um recado, internamente, deu um recado para a diretoria também, quando ele fala isso. Que precisa melhorar aqui, ali, agora. Você vê, a chegada do Angileri resolveu o problema da lateral esquerda. A chegada do Carrillo resolveu um dos problemas do meio-campo. Não sei se vocês viram também, ele estava chutando para gol de tudo quanto era jeito, ou seja, assumindo uma responsabilidade, fez um lançamento de 3 dedos na direita e foi para dentro da área, ou seja, buscando o jogo. Agora, teve muito braço levantado também, quando a bola não chegou, hein? O Romero passa na esquerda ali, ele traz para dentro, chuta no gol, chuta para fora. O Romero, uma coisa é você fazer assim, tava aqui, outra coisa é você ficar, ou seja, você está jogando para a torcida, fala, esse cara... Agora, por outro lado, a gente falava com o Jean ali antes da gente entrar. Você prefere um jogador da categoria dele, com a moral que ele tem, o status que ele atingiu de Copa do Mundo, de seleção holandesa e tudo, venha para cá ganhando o que ele está ganhando, e que fica de boa, vou fazer a minha parte e dane, porque ele se garante. Assim como o Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio. Teve uma discussão com o Guerra, o presidente, que ele precisava de defesa, cara. Foi mandado embora e a defesa não chegou. Então... Ou seja, problema para ele que foi mandado embora, trabalho curto, problema para o Grêmio que tem uma multa rescisória em cima para pagar. No caso aqui do Memphis, que é o que a gente está falando, assim, é um cara que poderia falar, vou fazer o meu, ganho grana pra caramba, tô feliz e tal. Com a torcida do Corinthians ele não ia fazer isso. Com a torcida do Corinthians ele não ia chegar, sentar, ficar direitinho, aqui tá bom, não correr.
Não é assim. Mas não é o porque perfil no dele, jogo, né, Zé? mas no jogo da UCV lá, ele recebeu um recadinho, não precisou nem... As pessoas, os torcedores não precisaram nem falar para ele. Só olhos nos olhos assim, ele já entendeu que a situação não era boa e que ele precisava correr. Existem determinados movimentos que, em determinados clubes, que você não consegue fazer isso. Por exemplo, Corinthians, eu acho que a torcida não iria aceitar esse tipo de situação. Pô, você vem aqui e a torcida percebe a má vontade, não, tá bom, vou dar 2 passezinhos aqui, 3 passezinhos ali. Eu acho que ele não iria conseguir fazer isso, até porque a cobrança seria muito, muito grande, porque quando ele chega, o Corinthians estava em zona de rebaixamento. 20 mil inscritos no canal Fala Fiel, agradeço a cada um de vocês, você faz parte dessa história, eu tenho certeza que é só o começo, a gente vai crescer ainda mais. E deixa aí embaixo deixa aí embaixo a sua opinião sobre o canal, crítica, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer aqui de legal para vocês, tudo que vocês falarem aí a gente vai receber com o maior carinho. Agradeço cada um que curte, compartilha, comenta, assiste os nossos vídeos aqui no canal, vamos tentar todas as vezes ser o mais transparente, sincero e verdadeiro possível nas notícias aqui para vocês. E como a gente prometeu, 20 mil inscritos teria sorteio de 3 camisas oficiais do Coringão. E a gente vai fazer esse sorteio amanhã. No domingão, a gente vai fazer uma live aqui. Aqueles que não conseguirem acompanhar ao vivo, vai ficar o vídeo postado para você ver se foi você um dos ganhadores. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva, que vão sair 3 camisas, 3 ganhadores. Você vai receber na tua casa, de qualquer lugar do Brasil, diretamente pelo correio. Aqueles que forem os ganhadores, a gente vai deixar o nosso contato com o e-mail na descrição do vídeo e vai precisar entrar em contato num tempo determinado que a gente vai deixar ali informado. Aqueles que não entrarem em contato, nós vamos realizar um novo sorteio. Então fica ligado aí, porque vai ser 3 camisas, você vai poder escolher o tamanho e o modelo. Camisa 1 branca, camisa 2 preta ou a camisa 3 listrada. Então é isso, obrigado por cada um, se liga no sorteio, até o próximo vídeo, se inscreva e deixe seu like, valeu!